Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coloração, tá? Eu vou começar explicando o que é altura de tom, cor base ou cor fundamental. Quando nós falamos de coloração, nós precisamos entender sobre a altura de tom, cor base ou cor fundamental. O que significa isso? Toda cor, ela tem do preto, né, que é o azul, até o 10.0, que é o loiro ultra claro. Quando vocês vão na perfumaria, vocês já viram lá nas tintas, né? Que tem as tintas, tem lá escrito o que é, eu vou supor aqui, ó. Tem lá a tinta e tá escrito assim, no 1.0 tá escrito preta autêntica ou preto azulado, né? Ou vocês querem comprar uma cor lá, loiro médio, né? Que significa esse loiro médio, né? Gente, muito simples. Os números correspondem às cores. Como assim? A gente tem lá o 1.0. O 1.0 ele é um número, né? Ele é uma nomenclatura. Que cor corresponde a esse número? O preto. Aí nós temos o 2.0, que é o castanho escuríssimo. A gente tem o 3.0, que é o castanho escuro. 4.0, castanho médio. 5.0, castanho claro. 6.0, loiro escuro. 7.0, loiro médio. 8.0, loiro claro. 9.0, loiro claríssimo. E 10.0, loiro ultra claro. Então, quando a gente vê lá na prateleira, quando a gente vai usar uma coloração, uma tinta, tem sempre lá um número e esse número embaixo da caixinha da tinta tá escrito se é um loiro escuro, se é um loiro médio, tá lá dizendo a cor que contém dentro daquela tinta, né? Então, essas todas que eu falei para vocês do 1.0 até o 10.0 são cores bases, são alturas de tom, tá? Aí nós temos também nas tintas, né, nas colorações, nós temos lá escrito, vamos colocar assim, o número 7.1. Aí embaixo tá lá escrito loiro médio acinzentado. Dentro daquela caixinha daquela tinta, antes do ponto, né, que a gente tem lá o 7.1. Antes do ponto, a gente tem o número 7. Esse número 7, que cor se refere? Se refere ao loiro médio, né, que é uma cor base. Aí depois do ponto, a gente tem o número 1. Aí esse número 1 se refere a qual cor? Se refere ao pigmento azul, o reflexo acinzentado. Por isso está escrito loiro médio acinzentado. Para vocês entenderem o que é uma nuance, o que é um reflexo. Nós temos na estrela do 1, o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8 e ponto 9, tá? Tudo que vem depois do ponto, tá? Tá lá na caixinha, depois do ponto vem um número. Esse número se refere a uma cor que é chamada de nuance, de reflexo, tá? Nós temos o ponto 1, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? O ponto 1, ele é a cor acinzentada, né? Por isso que a gente tem lá 7.1. O ponto 2, ele é o verde. O ponto 3, ele é o dourado. O ponto 4, acobreado. Ponto 5, acaju. Ponto 6, vermelho. Ponto 7, o marrom. Ponto 8, a cor violeta. E ponto 9, a cor azul profundo. Essas nuances que eu falei se referem a essa aqui, ó. Estão vendo, ó? Se referem à estrela de Oswald, tá? Se refere às colorações. Então, tudo que vem depois do ponto é chamado de nuance ou reflexo. A gente tem na estrela a cor azul, amarelo e vermelho. Essas três cores são chamadas de cores primárias, tá? Aí nós temos também as cores secundárias. As cores secundárias, elas foram criadas a partir da mistura de duas cores primárias, tá? Mistura em proporções iguais. Nós temos
o azul, que é uma cor primária, o vermelho, que é uma cor primária, né? Misturando as duas cores em proporções iguais, nós vamos ter a cor roxo, né? Nós temos o vermelho e o amarelo, que são duas cores primárias, misturadas em proporções iguais, nós vamos obter a cor laranja, que é uma cor secundária. Nós temos a cor amarela e a cor azul. Misturando as duas em proporções iguais, nós teremos o verde ou o mate, tá? Então, se vocês repararem bem, ó, aqui tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8 e ponto 9. Vocês estão vendo que esse número, né, o ponto mais o número, ele está em uma cor, né? O ponto 6, quando eu falo de uma coloração assim, ó, aí eu vou passar uma tinta vermelha no meu cabelo. Quer dizer que eu vou ter uma cor base antes, né? Que são as alturas de tons, né? Vamos colocar lá 6,6. Eu vou lá na perfumaria, eu quero comprar uma cor vermelha, uma tinta vermelha para me passar no meu cabelo. Vai estar lá, na caixinha, 6,6. Que cor eu tenho dentro dessa tinta, né? Que cor tem ali dentro? O 6 se refere ao louro escuro, que está antes do ponto, né? Depois do ponto, eu tenho um outro número que é o 6. Ah, ele é o louro escuro? Não, ele é uma nuance, um reflexo, que é o vermelho. Ponto 6 é a cor vermelha, tá? Aí eu tenho lá a tinta 12, né, que é um super clareador, ponto 89. Se vocês olharem na caixinha, vai estar escrito lá na tinta, é loiro perolado. Ah, mas que cor que eu tenho ali dentro, né, dessa tinta loiro perolado? A cor que eu tenho dentro de uma tinta 12,89, depois do ponto eu tenho 8, né? Eu tenho o número 8. O número 8, em que cor que ele está? No violeta. Aí eu tenho também um outro número que é o 9. Aonde que está esse número? Que cor que ele está? Ele está no azul profundo. Por isso que nós temos as cores bases, que é do 1.0 ao 10.0, e temos também as nuances, que também são conhecidas como reflexo, tá? Toda tinta que a gente for comprar, vai estar lá um marketing na tinta, loiro exuberante, chocolate, igual o famoso chocolate, né? Ah, eu vou passar um chocolate no meu cabelo. Mas que cor tem dentro dessa tinta? Um chocolate, geralmente ele tá lá 6,7 ou 7,7. 6,7. O 6 antes do número, ele é qual cor? Ele é o loiro escuro, ele é uma base, né? Depois do ponto, eu tenho lá o número 7. O número 7, que cor é? É o marrom. O marrom, ele é uma cor terciária. Ele é criado a partir da mistura das três cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo. Por isso, todas as vezes que a gente vai colorir, pintar, né, colorir o cabelo de uma cliente, se for uma cliente e uma altura de tom 5.0, a 5.0 ela é uma base, né? Em que altura de tom tá o cabelo da minha cliente? 5.0. Que cor é? Castanho claro. Então, a minha cliente tem lá o cabelo numa altura de tom 5.0, que é o castanho claro, né? A cor do cabelo da minha cliente. E a minha cliente, ela quer usar a tinta 7.7, que é o chocolate, né? Como que eu faço? Vai ficar da cor que tá lá na caixinha, que na caixinha vem dizendo lá, né? A cor que o cabelo se encontra, a cor que o cabelo vai ficar quando passa a tinta. Mas vai ficar mesmo dessa cor? Depende. Se o cabelo dela for um castanho claro natural, né? Pode sim ficar da cor da caixinha, pode ficar um marrom, tá? Ah, é um cabelo castanho claro, né? Na altura de tom 5.0. O cabelo da minha cliente é natural e ela nunca usou tinta, nunca usou coloração e ela quer usar o chocolate agora. Como que eu vou fazer para passar, né? Então, primeiro, está numa altura de tom 5.0, que é o castanho claro, é a cor do cabelo da minha cliente. Minha cliente quer passar o 7.7, que é o marrom chocolate, né?
O 7.7, que cor tem ali dentro? Antes do ponto, eu tenho 7, então ele é o loiro médio, é uma cor base. Depois do ponto, eu tenho de novo o número 7, ele é o marrom, ó, ponto 7, ele é a cor marrom. Então, eu tenho dentro dessa tinta a cor loiro médio, né, marrom, que é o famoso chocolate. Aí vem também a água oxigenada. A gente não colore um cabelo sem a água oxigenada. Eu preciso da água oxigenada, né? Porque ela é um catalisador. Porque a coloração ela tem amônia. Então eu necessito da água oxigenada para poder colorir esse cabelo, para poder pintar esse cabelo. Voltando aqui à nossa cliente, né? Então ela tem lá o cabelo 5.0, ela quer passar esse chocolate, a cor que ela quer no cabelo. Vai ficar legal? Vai ficar legal, mas aí vocês têm que olhar porosidade das pontas do cabelo da cliente. Vocês precisam ver se o cabelo dela é realmente natural, se não tem coloração, tá? Porque a gente diz que tinta não clareia tinta, tá? Se eu tenho um cabelo que eu passei uma tinta 4.0, que é o castanho médio, eu vou lá e compro a tinta 8.0, que é o loiro claro, e passo em cima desse meu cabelo que já está com tinta, eu vou ter uma clareação? Vai clarear? Eu vou chegar nessa cor? Não vai. Por isso que a gente fala que tinta não clareia tinta. Cabelo já colorido, eu pego uma tinta mais clara e passo por cima, eu não consigo clarear, tá? Agora, diferente de eu tenho um cabelo loiro claro, eu quero passar uma tinta 4.0, quer dizer que eu estou escurecendo o meu cabelo. Aí a tinta pega? Pega, né? É um claro, eu vou colocar uma cor mais escura, vai tampar o loiro. Agora, uma cor mais escura, eu coloco em cima dessa cor escura uma cor mais clara, não vai ficar, tá bom? Por isso que a gente diz que tinta não clareia tinta. Então, a gente precisa saber a diferença de nuance, de cor base, para a gente poder dar um pontapé inicial, para a gente poder colorir o cabelo da nossa cliente, né? Aí, essa cliente tem lá o cabelo 5.0, castanho claro, quer passar a tinta. Qual OX eu vou usar, né? Qual água oxigenada, de qual volumagem? A gente vai ver nas lojas aí que a gente tem a volumagem 10, 20, 30 e 40 volumes, tá? A volumagem 10, a água oxigenada de volume 10, ela não abre cor, ela é tom sobre tom. Então, ela só vai depositar aquela tinta, ela não tem o poder de clarear mais de um tom. A água oxigenada de 20 volumes, ela clareia de 1 a 2 tons. A água oxigenada de 30 volumes, ela clareia de 2 a 3. A de 40 volumes, de 3 a 4, tá? Então, entendendo um pouquinho da volumagem da água oxigenada, de quantos tons ela vai abrir, né? Quando a gente fala de tons que vai abrir, quer dizer que a gente vai subir a escala de tonalidade, a gente vai clarear, né? Não vai escurecer. A minha cliente tá lá, né? Quer passar a tinta 7.7. Qual o OX que eu vou usar? Se ela tem o cabelo 5.0, que é o castanho claro, ela quer a tinta 7.7. Então, quantos tons ela quer de clareamento? 1, 2. 2 tons de clareamento, tá? Então, ela tá saindo do castanho claro dela e quer ir para 7.7. Se é 2 tons a 3 que eu vou clarear, eu poderia usar o X de 20? Poderia. Só não iria alcançar o marrom mesmo nítido, né? O chocolate mesmo bem colorido. Seria melhor usar água oxigenada de 30 volumes, porque a água oxigenada de 30 volumes clareia de 2 a 3 tons, né? Então, aí eu já tenho a tinta escolhida da minha cliente, eu já sei qual o OX que eu vou utilizar, que é o OX de 30 volumes, né? Aí a minha cliente chega no salão. Gente, primeira coisa, a cliente, ela lava o cabelo dela em casa, não da maneira correta que a gente costuma lavar no salão, né? Ela lava, passa o condicionador em cima do cabelo, passa protetor solar e pronto. Então, toda cliente que for colorir o cabelo, antes, o que vocês devem fazer? Lava o cabelo dessa cliente. Como que vocês vão lavar? Vocês vão pegar o shampoo, tá? E vão lavar somente os fios. Não tem a necessidade de esfregar o couro cabeludo para não tirar o sebo que o nosso corpo produz, que é a proteção do couro cabeludo.
Então, você só lava o fio. Lava uma, duas vezes com shampoo, conforme a necessidade, né? Que vocês verem lá na hora que estiverem lavando o cabelo. Lavou, enxágua bem esse cabelo. Não passa condicionador, tá bom? De forma alguma. Leva a cliente para a cadeira, seca todo o cabelo dela, espalhando, não passa o pente, porque ó, esse cabelo só foi lavado com shampoo, não tem condicionador. Se passar o pente, eu posso quebrar essa fibra capilar, posso quebrar esse cabelo. Seca bem secado. Quando vocês secam com o jato de ar quente, automaticamente vocês vão passando os dedos, vocês vão sentir que esse cabelo já vai desembaraçar, tá? Secou todo esse cabelo, antes de eu colorir o cabelo da minha cliente, o que eu tenho que fazer? Proteger a pele, a orelha, a nuca, tudo, proteger toda a pele para não manchar a pele da minha cliente, né? Olha, eu gosto muito de usar o Bozano, tá? Homem usa para barbear, parece uma pasta de dente. Eu passo, olha, até hoje eu já testei vários, esse foi o melhor que não deixa mesmo manchar, tá? Ou então uma pomada de finalização de cabelo, vocês podem passar, ou até mesmo um creme hidratante. Passa em toda a pele da cliente, viu? Passa aqui, ó, frontal, aqui próximo à orelha, passa mesmo na orelha, atrás da orelha e próximo à nuca. Então, vocês vão proteger todo o contorno da cabeça da cliente. Fez essa proteção, o que vocês têm que pegar? Colocar um avental, as luvas para fazer coloração, tá? São EPIs, biossegurança. Então, coloquei o meu avental, coloquei a capa protetora na cliente, coloquei minhas luvas, aí eu vou preparar a minha coloração. Já verifiquei a quantidade de cabelo que a minha cliente tem, que é a densidade de cabelo, né? Agora eu vou sim poder fazer minha coloração. Se a cliente tem o cabelo curto, mas porém é denso, gente, tem muito cabelo, então aí, ó, provavelmente vai-se um tubo de tinta inteiro, que é 60 gramas. Quando a gente vai fazer coloração, a gente precisa ter uma balança de precisão, tá? Para medir ali a quantidade correta, não fazer tudo no olho, tá? Pegou a cumbuca, colocou em cima da balança, espremeu ali a tinta, né, que a cliente quer, que é a 7,7, mais o OX de 30 volumes, né? A quantidade, quando a gente fala em quantidade, o fabricante, dentro da caixinha, vem escrito misturar a tinta na proporção de 1 por 1. Essa proporção de 1 por 1 quer dizer que eu vou colocar 60 gramas de tinta, e vou colocar a mesma quantidade de água oxigenada, que é 60 ml, tá? Colocou, misturou a coloração com uma espátula, tá? Para não sujar ali o pincel não ficar muito sujo. Misturou, aí eu vou começar a aplicar no cabelo da minha cliente a tinta. Como que eu vou fazer essa aplicação? Se é uma cliente que não tem coloração, é um cabelo virgem de cor, né? Nunca fez coloração, é a primeira vez que ela vai pintar o cabelo, né? Que ela vai colorir o cabelo. Vocês vão começar pela nuca, tá? Vocês vão deixar 2 dedos, de 2 a 3 dedos de raiz, e vai passar a tinta comprimento e ponta. Passa com o pincel, vem pinçando, vocês vão usar os dedos de vocês como uma pinça, e vem com o pente só para distribuir e pinça novamente, tá? Então, ali, comprimento e ponta. Vai isso até chegar na frontal e fazer todo o cabelo, sem passar na raiz. Aí vocês vão olhar no relógio, 20 minutos. Aguardou 20 minutos, vocês vão voltar, né? E vão pegar a tinta e vão passar raiz em toda a raiz que não foi, que ainda não tinha passado a tinta. Por que isso? Se vocês passarem direto raiz, comprimento e ponta, a raiz vai ficar mais clara e comprimento e ponta vai ficar mais escuro, tá? Fica de um tom e meio mais escuro. Por quê? Gente, nosso couro cabeludo é quente, tá? Então, aqui abre cor mais rápido. E aqui, comprimento e ponta, vai ficar mais escuro. Por isso, essa dica, tá bom? Outra coisa também que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida. Na hora de fazer luzes, né? Ou na hora de fazer luzes, depois eu vou voltar para falar de cabelo branco, tá? Vamos falar agora na hora de fazer luzes, na hora de descolorir um cabelo. Como que eu faço? Gente, primeiro, quando a gente fala de descoloração, a gente está falando de pó descolorante mais água oxigenada.
O pó descolorante, ele é pH alcalino, tá? Ele tem um pH 9. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu preciso verificar as condições do cabelo da minha cliente, se o cabelo da minha cliente realmente aguenta uma descoloração, né? Aí entra o que? Teste de mecha. Pega uma mechinha aqui atrás, na posterior, tá? Uma mecha pequena. Pega o papel alumínio, prepara lá um pouquinho de pó com um pouquinho de OX que vocês vão utilizar. Geralmente eu gosto de trabalhar muito com OX de 30, tá? Porque depois se eu precisar aumentar a volumagem, eu posso, diferente de eu trabalhar com OX de 40. Fiz lá, pó descolorante, mais água oxigenada, pus pouquinho pó, pouquinho OX, porque eu vou fazer só um teste de mecha. Fez o teste de mecha, colocou o papel alumínio, passou ali no cabelo da cliente, fecha esse papel alumínio e fica aguardando. Deu 10 minutos. Abram o papel alumínio e verifiquem a elasticidade do cabelo da cliente. Gente, se o cabelo da cliente vocês fizeram assim e esse cabelo veio, o cabelo da cliente não está apto a fazer uma descoloração. O que ela precisa fazer primeiro? Precisa cuidar do cabelo primeiro, né? Hidratar, reconstruir, nutrir esse cabelo. Quanto tempo? Depende do cabelo dela, tá? Não dá pra gente estipular um tempo assim, um cabelo que tá elástico, vai demorar quanto tempo para esse cabelo ficar saudável de novo, né? Depende, cada cabelo é um cabelo, cada caso é um caso, tá? Mas precisa cuidar desse cabelo e não fazer. Gente, se vocês não fizerem teste mecha, não conhecerem o cabelo do cliente de vocês e já irem, vamos falar que é umas luzes na touca, coloca a touca, puxa, passa lá o pó descolorante com o X, o que vai acontecer? O cabelo dessa cliente vai quebrar? Por isso, o teste de mecha ele é indicado para ver se o cabelo da cliente está apto ou não a receber uma química. Porque quando a gente fala de luz, nós estamos falando que nós vamos iluminar, né? Então, a gente só consegue isso com pó descolorante, tá bom? Por isso, a necessidade do teste de mecha. Fiz as minhas luzes no cabelo da minha cliente, eu puxei aqui, é a primeira vez, minha cliente nunca fez luzes, mas a minha cliente tem tinta no cabelo. Ai, né? Aí, mais a necessidade do teste de mecha. Por quê? Porque quando a cliente tem tinta no cabelo, geralmente ela tem cores escuras, que é a casa do 4.0, que é o castanho médio, do preto, né? O que acontece? Ela vai conseguir chegar num loiro assim de primeira? Não consegue, tá? É por isso que cabelos escuros na casa dos castanhos, qual técnica que a gente utiliza muito, que não danifica o cabelo e fica bonito, gente. Por quê? Porque aí entra visagismo, fica todo um processo bonito, uma cor bonita no cabelo, tá? A gente costuma fazer muito as morenas iluminadas, né? Por quê? Porque morena iluminada abre até uma altura de tom 7.0, que é o loiro médio, né? Ou até um 8.0, que é o loiro claro. Mas a maioria é um 7.0. Então, eu não vou precisar clarear muito o cabelo dessa cliente, né? Porque o cabelo dela, muitas vezes, com coloração escura, gente, é muito. É difícil clarear de uma vez para chegar num loiro clarão, tá? Por isso que a gente indica para cliente uma morena iluminada, fica bonito o cabelo fica saudável, que é o que a gente quer, um cabelo iluminado, mas um cabelo saudável, né? Puxou na touca lá, fizeram o teste médico, o cabelo da cliente passou, essa cliente tem tinta, puxamos, passamos o pó descolorante. Como é que eu vou passar? Começa pela nuca, separa as mechinhas, passa o pó descolorante, distribui com os dedos, fazendo os dedos como uma pinça, né? Distribuiu o pó descolorante, deixa para distribuir para as pontinhas aqui, por último. Por quê? Porque as pontas já são porosas, senão vai danificar muito rápido. Fez isso, gente, vocês vão ficar olhando, tá? Durante 40 minutos é a ação do pó descolorante numa fibra capilar. Deu ali os 40 minutos, vocês vão pegar, vão limpar uma mechinha e vão ver em que cor que está. Ah, chegou lá na altura de tom 7.0. Mas como que eu vou fazer, que eu vou saber que cor que é essa altura de tom 7.0? Gente, ó. Aqui é a altura de tom e fundo de clareamento, tá? Se vocês prestarem atenção, o 7.0 é o loiro médio. A cor que vocês vão ver no cabelo dessa cliente vai ser amarelo alaranjado, tá? Então, ali, que cor vai estar o cabelo dessa cliente? Amarelo alaranjado. Então, isso quer dizer que esse cabelo chegou numa altura de tom 7.0, né?
Aí, enxago o cabelo da minha cliente de água morna para quente, tá? Porque vocês estão mexendo com pó descolorante. Enxagou o cabelo da cliente, não tira a touca. A touca é a última coisa que vocês vão tirar. Aí vocês vão preparar o quê? A tinta para mim poder neutralizar a cor desse cabelo. O que que é neutralizar? Neutralizar é apagar uma cor indesejada. Lembra da estrela que eu falei, que eu mostrei para vocês? A estrela de Oswald, ó. Uma cor neutraliza a outra, tá? O azul neutraliza o laranja, o vermelho neutraliza o verde, o roxo neutraliza o amarelo. Assim como o amarelo neutraliza o roxo, o laranja neutraliza o azul e o vermelho neutraliza o verde, como o verde neutraliza o vermelho, tá? Que são as nuances, que são as cores primárias, secundárias e a cor terciária. Aí, voltando aqui para nossa cliente, eu vi lá uma cor amarelo com bastante laranja no cabelo da minha cliente. Eu vi mais laranja do que amarelo. Qual a cor que apaga esse laranja? O cinza, que é uma nuance, né? Se o cabelo abriu numa altura de tom 7.0 e eu estou vendo nesse cabelo bastante laranja, qual a cor que eu vou utilizar para apagar esse laranja? Eu vou utilizar a cor acinzentada. Se abriu numa altura de 7, eu posso pegar a tinta 7.1, né? Com OX de 10 volumes, por quê? Porque eu não quero mais abrir cor. Lembra que a OX de 10 volumes, ela só deposita, ela só vai revelar a cor, né? Aí eu vou misturar lá a OX de 10 volumes junto com a tinta 7.1. Qual a proporção? Se eu vou fazer uma neutralização de cor, eu misturo na proporção de 1 por 2. Que é isso? Se eu colocar lá 15 gramas de tinta, de massa, quanto de OX de 10 eu vou colocar? Vou colocar o dobro. No caso, seria 30, né? Coloco lá 30 ml de OX de 10. Misturo, a cliente ainda está com a touca no lavatório, passo, mexe essa tinta em todo o cabelo da minha cliente, vou enluvando e vou olhando. Prof, tem um tempo de pausa? Gente, depende muito do cabelo. Tem cabelo que em 15 minutos eu apago laranja e me dá uma cor bonita. Tem cabelo que demora meia hora. Então, depende muito do cabelo. É aquilo que eu falei, coloração, cada caso é um caso. Não existe uma regra específica, tá? Então, lá, passei a tinta, olhei, apagou o laranja. Muitas me perguntam, como que eu vejo a hora de enxaguar? A hora que apagar o laranja. Que cor que vai ficar? Depende lá do cabelo da cliente. Tem cliente que tem muito laranja, tem cliente que tem pouca. Geralmente, se fica aí numa cor bege, tá? Ou se fica numa cor marrom, bonito, com leve dourado, né? Que é o famoso morena iluminada. Fez isso, gente, enxágua. Só que tem alguns cabelos, né, que se eu colocar só 7.1, ele vai neutralizar sim esse laranja. Porém, ele desbota depois, essa tinta vai saindo conforme eu vou lavando e eu vou ver de novo, a minha cliente vai ver de novo esse laranja no cabelo. O que eu posso fazer? Uma dica legal, gente. Sempre quando eu vou neutralizar o cabelo, eu pego uma base, uma altura de tom acima, ou às vezes, se é uma morena iluminada, na mesma altura de tom. O que é isso? Na mesma altura de tom. O cabelo dela não abriu numa altura de tom 7.0, que foi lá quando vocês passaram o pó descolorante, que vocês viram o clareamento. Esse 7.0 tem lá laranja e amarelo. Então, é uma altura de tom 7.0. Aí, eu pego a base 7.0, que é o loiro médio, mais a nuance, que é a tinta 7.1, que é o loiro médio acinzentado. Por quê? Porque eu preciso do cinza para apagar esse laranja do cabelo da minha cliente. E a base entra como aí? A base, ela ajuda em maior fixação dessa nuance, tá? Por isso que eu sempre gosto de utilizar a base. Mas como que usa? Como é que mistura uma tinta com a outra? Geralmente, gente, por isso que eu falo que depende muito, quantidade de cabelo, estrutura capilar. Geralmente, eu utilizo da 7.0, da base, né? Porque eu vou neutralizar um cabelo, eu vou apagar uma cor, vou matizar esse cabelo. Eu coloco a 7.0, a base, eu coloco aí umas 10 gramas. Então, eu coloco menos 7.0 e mais nuance, no caso é a 7.1, né? E passei, olhei, já apaguei a cor
enxago o cabelo da minha cliente, né? Antes de tirar a touca, o que eu faço? Passo um pouco de condicionador bem rente às pontas, né? Puxo pro restante do cabelo e retiro a touca. Vocês viram que a touca, eu só retiro ela depois que eu neutralizar o cabelo, tá? Neutralizei o cabelo, retirei a touca. Vou lavar todo o cabelo da minha cliente com shampoo, geralmente um shampoo hidratante, tá? Porque foi feita uma descoloração aí. Lavou com shampoo hidratante, o que vocês vão fazer? Vão reconstruir esse cabelo. Podem usar o reconstrutor líquido misturado numa máscara de hidratação ou de nutrição. Pode-se usar uma máscara já de reconstrução, né? Depende da situação do cabelo da cliente, qual produto vocês vão utilizar. Mas precisa fazer uma reconstrução. Fez a reconstrução, deu tempo de pausa, enxagou o cabelo da cliente, aí vocês vão levar para finalizar, né? Aí é protetor térmico, escovar, finalizando conforme o desejo da cliente de vocês, tá bom? Mas olha, gente, aqui eu falei um pouquinho só de coloração, tá? Só para vocês entenderem o que é cor base, o que é nuance, e esses números, vêm aonde esses números? Esses números, eles vão ter na caixinha, toda tinta tem um número. Mas esse número eu preciso saber que cor tem nesse número, né? Por isso que eu falei um pouquinho das bases, que é 1.0 ao 10.0. Tudo que for ponto zero é cor base, tá? Quer dizer que eu estou falando de preto, de castanho claro, de castanho médio, louro escuro, que é o 6.0. Mas e nuance? Nuance é todo número, tem um número na frente, mas depois tem o ponto e mais um número. Então, esse outro número é uma nuance. Essa nuance, ela apaga uma cor ou ela recende uma outra cor, tá? Ou ela apaga ou ela clareia uma outra cor, tá bom? Que é a profundidade aí. Aqui, ó, mostrando de novo a estrela de Oswald, viu? Tudo é a estrela de Oswald, gente, ó. Então, o ponto 1, que é o acinzentado, ele está na cor azul. O ponto 2 na cor verde. O ponto 3, que é o dourado, gente, tá na cor amarela. O ponto 4, que é o laranja, que é o acobreado. O ponto 6, que é a cor vermelha. O ponto 7, que é o marrom. O ponto 8, que é a cor violeta. E o ponto 9, que é a cor azul profunda, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, entender um pouquinho de coloração. Depois vou fazer mais vídeos para vocês explicando mais um pouquinho, tá? Mas é só pra gente saber. Ai, a gente comprou aquela tinta, que cor tem dentro daquela tinta, né? Igual se a gente pega, ó, eu trouxe aqui um guia de cores, tá? O guia de cores, ele guia a gente para saber que cor que a cliente quer, tá bom? Olha, a gente tem a cor 1.0, vocês viram, ó? A gente tem aqui o 8.0. Ah, que cor que tá? Se vocês verem, ó, o loiro claro, o 1.0, ó, tá na cor preta, o 9.0 tá no loiro ultra claro, o 10.0 tá no loiro claríssimo, o 7.0, ó, tá no loiro médio. Então, ó, são os números, né, que indicam cores. Do 1.0 ao 10.0 são cores base, tá? Aí, as nuances que eu falei pra vocês, ó. Aqui eu tenho algumas nuances também. Olha, essa aqui é a 6.65. Que cor tem aqui dentro dessa tinta? A gente tem, antes do ponto, número 6. Então, que cor que é? Loiro escuro. Depois do ponto, a gente tem o 6 novamente. É o loiro escuro? Não, é uma nuance, lembra? Ponto 6, que é o vermelho, é a cor vermelha. Aí a gente tem o 5, mas o 5 que cor é? É o acaju. Vocês viram como é fácil? Depois que a gente entende de altura de tom, de cor base, de nuance, fica mais fácil para a gente poder entender as tintas, para a gente poder entender o que é a coloração. E uma coisa que é essencial, gente, ó, a estrela de Oswald, tá? Que é a cor azul, amarelo e vermelha como cores primárias, tá? Quando eu misturo duas cores primárias, eu vou criar uma cor secundária, tá?
Igual se eu pegar lá o azul e o amarelo, que cor eu vou criar? Mistura as duas tintas, que cor eu vou criar? Vou criar a cor verde. Aí, se eu misturar a cor amarela com a cor vermelha, eu vou criar uma segunda cor. Qual seria? O laranja. Se eu misturar o vermelho com o azul, eu vou criar uma segunda cor. Qual que é? A cor roxa. Por isso que as loiras, né? Quando o cabelo vai ficando muito amarelo, o que, que elas usam em casa? Ah, um shampoo matizador, uma máscara matizadora. E que cor que é esse shampoo? É roxo. Por quê? Porque o roxo neutraliza o amarelo. Viram como é fácil, gente? Depois que a gente entende, fica tudo fácil, tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado, tá? Das dicas de hoje. E espero que ajudem bastante, tá? Depois eu volto com mais dicas para vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.